Boa noite, já a gente começa a live, onde eu vou falar sobre... Boa noite, Bruno, tudo bem? Bruno, Edilene, boa noite, boa noite. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho, bater um papo com relação... hoje eu estava olhando algumas notícias e vi duas situações, de uma enfermeira italiana e de um funcionário público alemão que lidava com pessoas que tinham perdido os seus negócios lá, então ele tentava reorganizar a vida financeira dessas pessoas. O que tem em comum nessas duas histórias? Os dois cometeram suicídio porque não aguentaram ver, no caso da enfermeira, a quantidade de pessoas, de pacientes falecendo, e o alemão, né, o funcionário alemão, também não suportou a carga emocional do sofrimento que aquelas pessoas que estavam passando. Então isso me levou a refletir sobre os profissionais que estão trabalhando diretamente aí com as vítimas do coronavírus e também seus familiares, o pessoal da área de segurança, caminhoneiros, enfim, todas as pessoas que estão direto ou indiretamente aí lidando mais próximo dessa situação limite, bem como nós também que estamos afastados da nossa rotina, do nosso dia a dia, né? Estamos convivendo mais tempo dentro dos nossos lares e isso vai gerando também dificuldades de convivência, de relacionamento. No começo do mês as contas vêm, porque com pandemia ou não, sem pandemia as contas vêm. E muitos não estão trabalhando, não têm condição financeira de se manter, e isso tudo vai gerando dentro do ser humano vamos dizer assim, como se fosse um barril de pólvora, né? Uma caixa de pressão que vai sendo empurrado ali várias situações, várias dificuldades que vão culminar muitas vezes em uma situação de desespero. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente se antecipar a esse cenário. Boa noite, Érica. Né? Antecipar esse cenário perigoso, difícil que está acontecendo no país e no mundo, e como é que a gente pode trabalhar isso, lidar com isso, né? Através do nosso... cuidando da nossa saúde mental, cuidando de como que a gente está lidando com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com a situação que está acontecendo. A gente tem por tendência muitas vezes vestir assim a roupa, né, a capa do Super-Homem, da Mulher Maravilha, não sei, para superar as dificuldades. Boa noite, Érica. Para dizer, tá tudo bem, eu consigo, eu venço, eu não me abato, mas as coisas não funcionam bem assim, né? E esses problemas que nós estamos vivendo hoje é como se fosse uma pequena bomba relógio. Vai passar essa fase, vai passar esse momento, mas em algum momento essa bomba vai explodir internamente. Então como é que a gente vai lidar? Boa noite, Sueli. Como é que a gente vai lidar com essas dificuldades, com todos esses problemas emocionais que vêm e que a gente muitas vezes não quer enxergar? Então eu vou passar alguns dados, algumas informações e vamos conversar um pouquinho como é que a gente pode se prevenir, quais as atitudes que a gente pode ter para se prevenir sobre esses momentos que estão chegando e que a gente está vivenciando. Talvez a primeira atitude é reconhecer que isso vai mexer, que já está mexendo com a nossa vida e vai mexer com a nossa psique, com
jeito de ver a vida, com as nossas dificuldades, e vai gerar vários problemas. Então eu preciso primeiro admitir que estamos vivendo uma situação limite que vai provocar na nossa mente, no nosso cérebro, danos, e isso todos nós indistintamente vamos ter. E hoje, mais propriamente, quem está lidando, está na linha de frente ali, lidando com a vida, tentando salvar a vida das pessoas, né? É um caso dessa enfermeira italiana que não suportou. Os médicos, enfermeiros, agentes de saúde, a pessoa da ambulância, enfim, todos aqueles que estão nos hospitais, em vários locais, tentando auxiliar e ao mesmo tempo, boa noite, Tato, tentando lidar com isso, né? Isso vai provocar na gente um monte de dificuldades. Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai viver com isso? A gente precisa ser realista. Como foi dito hoje, né? Esse vírus ele teve a capacidade de mexer na vida econômica, financeira, social, emocional, na saúde de todo mundo. Ou seja, foi uma coisa, está sendo algo devastador, não pela sua letalidade, por exemplo, a morte física, mas pelos danos que ele está provocando, os efeitos colaterais, né, os danos colaterais desse momento que a gente está vivendo. Então, o que devemos nos conscientizar agora? Começar a nos preparar agora. Após esse momento que a gente está vivendo agora, na hora que as coisas aparentemente começarem a se normalizar, todo o processo, esse estresse pós-traumático, dessa depressão pós-traumática, ela irá se manifestar em todos nós, porque está mexendo com todo mundo. E como é que a gente vai lidar com isso? Começando desde agora a tomar algumas atitudes, algumas posturas para ajudar a vivenciar esse momento. E ao mesmo tempo criar entre nós mesmos, né, métodos, formas de autoajuda, de a gente ajudar as pessoas e a gente mesmo a superar todas essas dificuldades que estão chegando. Por que eu estou falando tudo isso aí com vocês, né? No Brasil, até o ano 2014, segundo as estatísticas mais recentes, né? 2014 já não é tão recente. No Brasil, existia 33 ocorrências de suicídio por dia no Brasil, que daria em média de 12 mil ocorrências por ano. Ou seja, a cada uma hora, uma pessoa comete suicídio, um pouquinho mais de uma pessoa comete suicídio no Brasil. A cada 40 segundos, alguém se mata no mundo. 40 segundos. Da hora que eu comecei a falar com vocês até agora, em torno de 10, 15 pessoas já cometeram suicídio, já morreram. Fora isso, a gente tem as pessoas que têm depressão, síndrome do pânico, coisas que eu já comentei em alguns outros vídeos. Mas eu estou voltando para a gente entender como é que vai ficar a nossa cabeça, como é que está ficando a nossa cabeça e como é que a gente pode dar uma aliviada nesse momento tenso que a gente está vivenciando. Então eu preciso ter noção do que está acontecendo no mundo. Isso tudo chegou a esse nível, principalmente de suicídio, por falta de atenção nossa com relação à nossa própria saúde mental. No município de Itaquá, o ano passado, de ocorrências que eu pessoalmente tive notícias, passou de 6, 7 pessoas no ano passado. Parece pouco, né? Estou falando de notícias que eu sei, que passaram por mim, que chegaram por mim. E há um bom tempo já venho acompanhando isso no município, esse aumento significativo de pessoas com dificuldade de lidar com a parte emocional, com a sua parte emocional. Imagina então você de uma hora para outra se vendo cerceado da sua liberdade, sendo vítima de algo desconhecido, que ninguém sabe o tempo que vai durar, como vai acontecer, sendo bombardeado 24 horas por dia com várias informações, com várias situações que vão gerar dentro da gente uma insegurança emocional profunda. O que eu estou falando aqui não é discutindo se está certo ou errado, isso ou aquilo, não. É um outro aspecto da situação que a gente está vivenciando. Boa noite, Agnes. Como é que a gente pode lidar
com essa adversidade toda, como é que a gente pode lidar com essa problemática toda de tal forma que a gente não se torne vítima disso. Então eu preciso entender como é que eu vou lidar com esses problemas todos para que eu não me torne vítima disso. Nós, né, vivemos hoje numa sociedade doente, mentalmente doente. E como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente trabalha com isso? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Você já parou para pensar como é que você está se sentindo? Já parou para pensar a perguntar como é que são as pessoas à sua volta? Como é que elas estão lidando com essa situação? E as pessoas que já tinham problema na área de depressão, na área de relacionamento de convívio, como é que elas estão lidando com isso? E as pessoas que fazem uso de medicamentos controlados, como é que estão lidando com isso? É um papo tenso, né? É uma situação difícil de conversar. A gente foge muito dessa conversa, principalmente pela dificuldade que ela nos provoca, né? Pelo receio que ela nos provoca. Então conversar sobre isso acaba sempre se tornando uma coisa, uma situação difícil, né? Que a gente foge dessa conversa, mas que é necessário a gente refletir. Como é que eu posso diminuir as reações internas, emocionais que esse momento está me provocando? Quais as atitudes que eu posso tomar para eu lidar com tudo isso, né? E é aí que está o ponto crucial da nossa conversa de hoje. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu vou trocar um pouco de experiências pessoais minhas dos últimos anos, do que eu tenho vivenciado. Já há algum tempo, em vários setores aqui, principalmente da saúde aqui em Itaquá, onde eu fui fazer algum tipo de atividade, eu me defrontei com profissionais já no limite da exaustão emocional e física. Eu já me deparei também em algumas outras instituições com pessoas à beira de um ataque, né, emocional. Já tive que algumas vezes ir conversar com algumas pessoas que estavam numa situação difícil para poder auxiliar de alguma maneira. Até um tempo atrás, aqui na cidade, o ambulatório de saúde mental, que não é o mais correto, né, para a gente cuidar disso. A gente precisaria ter um CAPS aqui, 2, 3 CAPS talvez, mas o tempo de demora de uma consulta estava em torno de 3 meses, né? E ao mesmo tempo, gente, com essa dificuldade toda, quantas pessoas estão conseguindo tomar sua medicação? Boa noite, Dimas. Dimas, avisa para a Diana aí que a gente já está no ar, tá? Ela perguntou aqui pelo WhatsApp, mas eu não pude responder. Se puder fazer esse favor para mim, eu te agradeço. Então, eu venho deparando já há um bom tempo com pessoas nessa situação. Então, a gente conversa com pessoas que estão vivendo assim realmente no seu limite emocional, tanto profissional como pessoalmente, e não tem aonde buscar ajuda, buscar amparo. Então eu vejo que eu imagino, pelo menos no momento, que será necessário, tanto para o governo, tanto para o município e para nós mesmos, encontrarmos atividades descompressoras. O que é atividade descompressora? Atividades onde aquela pessoa possa colocar para fora, através de dinâmicas, através da fala, de exercício, colocar para fora todo o peso emocional que ela está vivenciando ali, né? E poder fazer desses momentos um momento de alívio. É como se você fosse uma represa. Boa noite, dona Antônia. Que a água vai chegando. Se você não abrir o ladrão, né, o escoador, aquilo ali com o tempo vai romper, né? E é isso que acontece com a gente, se de período em período eu não diminuo o meu nível de tensão. Todo mundo fala assim, eu estou em casa, então eu vou desligar a televisão, eu vou assistir um filme,
eu vou fazer alguma coisa para me distrair. Tudo bem, mas por quanto tempo você consegue manter isso? Né? Por quanto tempo você consegue fugir da tua rotina? Então a gente vai precisar trabalhar muito, né, com controle mental. Eu vou ter que aprender uma coisa que a gente, por causa do nosso dia a dia, da correria do dia a dia, a gente não pratica. Que é o quê? Que é o nosso relaxamento mental. Aprender a relaxar mentalmente, a fazer uma meditação. É muito diferente meditação, relaxamento mental de prece. Prece é uma outra coisa. É muito bom fazer tudo, mas eu preciso aprender a fazer um relaxamento mental. Eu preciso ter práticas que me aliviem do peso emocional que eu estou vivendo ali. Então eu preciso tirar pelo menos durante o dia de 4 a 5 minutos, pelo menos, para eu fazer uma meditação. Nesse processo de meditação é quando eu sento, respiro, né, e deixo a minha mente... Boa noite, Marcelo, tudo bem? E deixo a minha mente tranquila e sossegada para que ela vá se esvaindo, né? Vai drenando esses pensamentos difíceis, esses momentos pesados que eu estou vivendo. Então eu preciso ter esse processo de relaxamento, de meditação, de descontrair mentalmente, de tirar, aliviar a minha cabeça, para que eu tenha uma qualidade de vida dentro desse isolamento melhor. Então práticas como meditação, relaxamento, práticas como, já coloquei isso, de escrever, de visualização. Isso que eu estou falando, você pode encontrar na própria internet. No YouTube existem várias meditações guiadas, vários exercícios de relaxamento que você pode tirar durante alguns minutos para fazer na sua casa, né? Vai no teu quarto, alguma coisa, senta, relaxa, medita, ouve uma música, cria atitudes. E uma coisa também, não esconda. Um grande erro nosso é ficar escondendo o que a gente está sentindo. Aí a pessoa pergunta: você está bem? Eu tô. Mas tá bem mesmo? Eu tô. Mas não tá, né? Então é bom. Boa noite, Soliane. É bom então você aproveitar esses momentos para falar: olha, eu não tô bem, eu não tô legal, eu queria conversar um pouco. E o que você está sentindo? Estou sentindo isso, está acontecendo isso, sabe? E aliviar um pouco essa tensão emocional que você está vivendo. Então eu preciso criar hábitos e práticas que vão ser úteis muito até após esse período de isolamento. Então eu tenho que aprender a sair do foco do problema, da adversidade, sair desse meio todo que eu estou vivendo. Boa noite, Helenice. Desse meio todo confuso que eu estou vivendo, para levar o meu pensamento a um local de maior tranquilidade e de relaxamento e descontração. Ler, para quem gosta, quem tem livros em casa, ler é muito bom, mas ler realmente, sabe? De preferência um romance bacana, uma coisa tranquila, para você entrar naquela história, para você, sabe, viver naquele período, naquele momento que você estiver lendo aquela história. É como se transportasse para um outro local. Procurar assistir vídeos que sejam alegres, né? Comédia, piada, alguma coisa que tire você desse sentido de introversão, sabe? De reflexão interna, ficar pensando. Boa noite, Diana. De ficar pensando nas dificuldades, nos problemas, algo que faça você relaxar, que faça você dar risada, sorrir. Isso ajuda bastante. Então nós temos um período onde a gente vai viver muita tensão emocional, aonde nossos nervos, nosso sistema nervoso vai ficar muito abalado, muito tenso. Então eu tenho que aprender a lidar com isso. Aprender a respirar, aprender a meditar, aprender a sair desse foco do problema que estamos vivendo. Todos nós estamos vivendo problema, todos nós sabemos o que está acontecendo,
mas o nível de informação desencontrada, verdadeira ou falsa, não, é muito grande. Então eu preciso sair dessa tempestade e procurar um local calmo. E transformar o meu ambiente doméstico, onde eu estiver, num local de tranquilidade. Tomar sol de manhã, se possível, né, porque a vitamina D ajuda muito no corpo. E como eu falei ontem, né, uma mente que não seja saudável e tranquila vai mexer muito com a sua imunidade, né, com a sua imunidade física, corporal. Né? Então eu preciso ter uma qualidade de pensamentos, de atitudes, para que a minha vida mental seja também mais adequada. Então, como eu estava falando, a gente vive num mundo onde a cada 40 segundos há um suicídio. Aqui no Brasil, a cada 1 hora alguém comete suicídio. Fora isso, as depressões, fora isso, muita gente que tem problema com alcoolismo, tabagismo, drogadito, todas essas pessoas estão em casa, né? Tem uns não, mas a grande está em casa. Como é que a família vai lidar com as pessoas que têm esses problemas? Porque até agora a gente não tem falado sobre isso. A gente tem visto só um lado da situação. Olha só como a dificuldade é muito maior, né? A dificuldade não é só proteger pai e mãe com mais de 60 anos, afastar as crianças que são assintomáticos. Não, mas a gente tem que compreender que todos aqueles problemas que estavam na rua estão dentro de casa. Como é que eu lido com isso? Com quem eu divido esse problema? Como é que eu divido esse peso? Então tem que pensar nisso. Ao mesmo tempo, se você os professores, né, que tem uma carga emocional de trabalho pesadíssima, e mesmo longe da escola, estão trabalhando aqui em São Paulo, pelo menos, os professores das escolas estaduais estão fazendo, passando matéria, estão fazendo o EAD, que é o ensino à distância. Algumas escolas particulares também, escolas municipais, e a cobrança, né? Depois vão ter que voltar para o trabalho. Como é que vai ser essa reposição de aula? Como é que vai ser todo esse processo? Vai voltar todo aquele peso novamente. Então a gente tem uma classe, algumas classes, boa noite, Jaci, algumas classes pessoais aí, profissionais, que são os professores, médicos, agentes de segurança, caminhoneiros, motoboys, o pessoal que trabalha no mercado, em farmácia. Essas pessoas estão o dia todo naquela tensão de não ficarem doentes. Porque se um médico, um enfermeiro ficar doente, como é que fica? Quem é que vai cuidar deles? Outro médico vai desfalcar ali. Né? E a pressão e a dificuldade. E quando você cuida de um paciente, com o tempo você cria vínculos emocionais com aquele paciente. E na hora que ele se vai, como é que você lida com isso? Então a gente precisa também, se temos parentes que são dessas áreas, precisamos aprender a acolher essas pessoas, a facilitar a comunicação desses sentimentos. Nós temos uma classe profissional, uma classe de segurança, que o nível de transtornos mentais é muito alto, né? É muito alto. E como é que a gente vai lidar com isso? Então, o interessante é a gente começar a conversar desde agora e não deixar essa conversa cair, né? Cair no desuso, esquecer, mesmo após a situação que estamos vivendo. Por quê? Porque essas pessoas convivem conosco. São pais, mães, filhos que estão sofrendo e a gente vai ter que apoiar. São amigos nossos que vão precisar de apoio, vão precisar de pessoas próximas para poder ouvir, para poder ajudar, para poder preservar a saúde dessas pessoas. Né? Então como é que eu vou lidar com isso? Então tem que trabalhar para mim, assim, a gente vai ter que trabalhar o nosso processo de pensamento. Né? A gente vai ter que trabalhar como é que a gente pensa, como é que a gente sente, tudo isso. E como é que a gente pode fazer isso? Né? O que a gente está fazendo há 2 semanas já, graças a Deus estamos indo para a terceira semana, né? Amanhã é a terceira aula do curso preparatório. Então para a gente ir para a terceira semana de isolamento. Essa horinha que a gente está aqui conversando, trocando ideias, né, ajuda bastante. A gente não pode perder esse vínculo, né, esse trabalho que nos ajuda a refletir, a pensar sobre tudo isso. Mas precisamos sim pensar como é que está a nossa vida emocional,
o que eu estou fazendo, como é que eu estou lidando com ela, como é que eu vou trabalhar com ela. Fora isso também, né, e os nossos sacerdotes, né, os padres, os pastores, os líderes religiosos, sabe, estão afastados do seu trabalho dia a dia, estão muitas vezes afastados dos seus fiéis, preocupados com como é que eles estão, como é que está acontecendo, como é que eles vão trabalhar isso. Então eu preciso trabalhar com uma grande gama da sociedade, né, que está vivenciando problemas de grande dificuldade, e eu preciso trabalhar isso, né? Então eu preciso saber como é que eu vou lidar com isso, como é que eu vou trabalhar esses momentos difíceis. Então é a hora da gente procurar desenvolver dentro da gente mesmo esse autoconhecimento, esse sentimento de auxílio mútuo. Entender o seguinte: para auxiliar outra pessoa, para ajudar outra pessoa, eu não preciso gostar, ser apaixonado naquela pessoa, não. Eu tenho que olhar naquele outro e sentir que ele é uma pessoa necessitada de amparo e de auxílio. E eu posso fazer isso. Então os meus sentimentos, alguma coisa negativa que eu sinto, eu tenho que deixar de lado, né? Eu não posso encarar o problema do outro como se fosse alguma coisa vulgar, tola, né? Porque não é. A pessoa está vivenciando momentos difíceis. E o nosso trabalho, né, como seres humanos, como pessoas do núcleo social, é poder auxiliar as pessoas que estão à nossa volta. Então eu vou ter que trabalhar muito isso, ter que preparar muito isso. Então precisamos desde já, trabalhar profundamente essa forma que a gente está lidando com as emoções. Como é que a gente vai trabalhar isso, como é que a gente vai lidar com isso. Eu estava me lembrando aqui de alguns fatos históricos, né? É interessante quando você tem dados históricos, né, para você fazer um paralelo do que está acontecendo hoje com o que aconteceu no passado e como é que isso interfere na nossa vida. A gente não dá muita atenção para isso, mas nesses momentos é muito importante. Quando nos anos 30, se não me engano foi nos 30, anos 20, que teve o crack de Nova York, que teve a queda da bolsa, né, que a bolsa de Nova York quebrou, a quantidade de pessoas que entraram em depressão, cometeram suicídio, tiveram a sua vida profissional acabada, foi um número muito grande. E nesse momento também, é claro que é importante ficar em casa. Eu estou ficando em casa cuidando da minha família aqui, que está aqui. Eu estou seguindo todas as diretrizes do Ministério da Saúde, mas eu preciso ter consciência que tem muita gente que está vendo um sonho acabando, né? Tem alguns empresários, pequenos empresários, microempresários, que não têm como se sustentar e que estão vendo o seu sonho acabar. Estão vendo aquilo que tanto lutaram para construir acabar. Mas a gente reconstrói. Sim, a gente vai reconstruir, mas até lá muitas pessoas, né, já vão estar destruídas por dentro. E como é que nós, como seres humanos, vamos poder ajudá-los a se reconstruírem? Está vendo outro papel que a gente vai ter muito importante? A gente vai ter que aprender a auxiliar as pessoas a reconstruírem seus sonhos. Quem tiver um pouco mais de condições emocionais, sabe, de equilíbrio emocional, se tiver esse tipo de atitude de pensamento, auxiliar aquelas pessoas que tiveram seus sonhos abalados, reconstruir seus sonhos através de palavras de motivação, através de uma vivência pessoal próxima. Então tudo isso a gente vai ter que começar a entender um pouquinho isso, né? Uma coisa que a gente vai ter que também aprender, né, é identificar alguns sinais, né? É extremamente importante a gente aprender a identificar alguns sinais de transtorno mental que em geral estão relacionados a comportamentos suicidas, como depressão, né, transtorno bipolar, para que essas pessoas possam ser cuidadas e tendo cautela ao mesmo tempo de não definir como doente quem não tem transtorno mental, né? Então a gente vai ter que começar também a prestar muita atenção nas pessoas que convivem perto da gente, para ver os sinais que elas vão dar,
para a gente perceber se aquelas pessoas estão bem ou não, para poder socorrer essas pessoas antes de uma situação mais difícil, né? Então isso aí é uma prática de saúde mental. Então prestar atenção na gente, ver se a gente está tendo as mesmas atitudes, que tipo de pensamento a gente está tendo, quais os pensamentos diferentes que estão vindo na nossa cabeça. Então eu preciso começar a trabalhar isso. Então a gente vai ter que criar se educar, né, para lidar com essa situação pós. Na verdade, hoje o ministro usou até o termo, né, que isso aqui seria uma terceira guerra mundial que nós estamos vivenciando, só que sem armas, né, provocadas por um serzinho, um vírus muito pequeno, mas que está provocando um transtorno mundial. Então a gente vai ter, como eu estava falando, a gente vai se lembrar de Nova York, com a queda da bolsa, a gente vai se lembrar do ebola, a gente vai se lembrar das crises de tuberculose, a gente vai lembrar de outros momentos críticos que a gente passou durante um bom tempo aí, e a gente vai ter que trabalhar muito bem através nosso ajuntamento, né, como pessoas, procurando a melhor forma de auxiliar as pessoas que estão em nossa volta e a gente mesmo. Eu preciso me cuidar. Então a gente tem que, a partir de agora também, tomar muito cuidado com a gente mesmo, né? Então, olhar os nossos pensamentos, olhar o que a gente está pensando, olhar o que a gente está sentindo, levar as pessoas que convivem com a gente, olha, eu não estou bem hoje, eu não estou legal, eu preciso de ajuda. A gente precisa aprender a pedir ajuda, gente, né? Existem hoje na internet várias páginas aí de pessoas, de psicólogos, terapeutas, de pessoas que estão se colocando à disposição para poder ajudar de alguma forma as pessoas. Então a gente tem que procurar esses grupos, criar grupos também aqui dentro do nosso próprio município, para amparar essas pessoas, para amparar a gente mesmo nessa situação. Na questão, por exemplo, religiosa, a quantidade de pessoas hoje que estão longe, né, daquele local que poderia dar o apoio emocional e não estão. Porque muitas vezes você precisa ter um local para você orar, para você se conectar com Deus, esse distanciamento está pesando muito para muita gente. O outro ponto que a gente precisa refletir muito é a forma com que a gente está lidando com as pessoas com mais de 60 anos de idade. Muitas dessas pessoas estão ficando emocionalmente muito fragilizadas, sentindo o peso, né, o peso de serem um grupo de risco. São pessoas com mais de 60, 70, 80, 90 anos que já têm uma grande dificuldade de saúde, de locomoção, de várias coisas, e ainda estão sentindo o peso na familiar de serem pessoas que são um grupo de risco. Tem gente que não está sabendo lidar muito bem com isso e estão se sentindo ainda mais tristes, mais deprimidos com a situação toda. Então eu tenho que aprender a trabalhar melhor com os meus idosos, né? Com os idosos que estão aqui, que fazem parte do nosso dia a dia, e tratar esses amigos com uma idade mais avançada, para entender que eles não são culpados do que está acontecendo. Nós não podemos colocar nas costas deles também essa culpa toda. Como todas as pessoas que fazem parte desse grupo de risco, que são cardíacos, que são hipertensos, que são diabéticos e outros, que a gente tem que aprender a lidar com eles com suavidade. Tem muita gente longe de neto, longe de sobrinho, longe de filho. E isso dói, isso pensa. Até um tempo atrás, gente, quando a gente falava da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, é um exemplo disso, que tem parentes, né? Há um tempo atrás foi abertas as fronteiras para que as pessoas das duas Coreias pudessem encontrar os seus parentes que há anos não viam. Nós aqui não tínhamos noção, né? Achava aquilo um absurdo. Mas, olha só, hoje, muitos de nós, há quanto tempo não vê o sobrinho, o filho, né, o neto, o avô? Faz tempo. A gente vai voltar lá nos anos pós-guerra, que a gente vai lembrar do Muro de Berlim, quando a Alemanha foi dividida ao meio,
Olha o sofrimento que era para muita gente que acordou, foi dormir na Alemanha unificada e acordou na Alemanha dividida, e os seus parentes, um ficou de um lado, outro ficou do outro, e passaram 30, 40, 50 anos sem se ver. Imagina a dor que aquelas pessoas sentiram. Imagina a dor que muitas pessoas estão sentindo hoje, longe dos seus familiares, longe da sua família. Então a gente precisa começar a olhar se tudo está acontecendo com outro enfoque, né? Não só o enfoque de prevenção, de conter, né, a questão da saúde, né, do avanço, mas também das outras coisas. Quantas pessoas aqui têm problemas cardíacos, que precisam passar por tratamento e não estão conseguindo passar? Pessoas que são os hemofílicos, que precisam ir, né, para fazer o tratamento de purificação do sangue, né, ir lá na Santa Casa, em outros locais. Como é que eles estão indo? Como é que está fazendo o tratamento ali? Como é que está fazendo a sua diálise? Olha a quantidade de sofrimentos e de pessoas que estão sofrendo à nossa volta, e a gente nem faz ideia. A gente está muitas vezes preocupado com o gás que vai comprar amanhã, que está caro, que não está conseguindo, está preocupado com ter que ir no mercado, ou com outras coisas, e tem muitas famílias próximas da gente que, além de toda a situação, já tem seus doentes crônicos, né? Os seus filhos que precisam de tratamento, os seus familiares que precisam fazer diálise, ou os que precisam comprar medicamento para o coração e outras coisas. Então a gente precisa refletir sobre isso. Ao mesmo tempo, a gente precisa refletir como é que a quantidade de pessoas se aproveitam de uma situação como a gente está vivendo para ver planos médicos, para poder ludibriar pessoas com propostas de empréstimo e outras coisas. A gente precisa também começar a avaliar os nossos conceitos sociais, a nossa relação social. Por que ainda temos tantas pessoas que ainda aproveitam da dor do outro para, criar problemas? Então, com esse cenário todo, como é que a gente mantém a calma, né? Como é que a gente mantém a nossa cabeça tranquila? Como é que a gente lida com a crise? Hoje eu estou fazendo aqui com vocês e comigo mesmo uma reflexão. Quando eu li a notícia da enfermeira que cometeu suicídio porque não aguentou ver os seus pacientes falecendo, quando eu vi aquele profissional alemão que também fez a mesma coisa porque não conseguiu lidar com a dor dos seus clientes, das pessoas que o procuravam, eu comecei a refletir: quantos já estão nesse processo? Quantos de repente já estão pensando, né? Desses profissionais estão pensando nisso? Quantas pessoas estão nessa situação? E eu preciso me colocar muito no local dessas pessoas, na situação dessas pessoas, e tentar de alguma forma, de algum jeito, dentro do meu tempo, dentro da minha condição, de auxiliar essas pessoas. E a melhor forma de a gente auxiliar em certos momentos é a informação, mas não um excesso, uma informação qualquer. Não são dados, são informações claras. Olha, temos isso, acontece isso, virá acontecer aquilo. Vamos prevenir, vamos fazer uma prevenção para que a coisa não piore ainda mais no futuro, né? As pessoas perguntam assim: por que Deus permite essas tragédias? Por que essa espiritualidade que a gente acredita tanto permite que aconteça isso no mundo? É para que a gente tenha um salto de evolução. É preciso esses momentos turbulentos, né, que acontecem periodicamente no nosso mundo, para chacoalhar a gente, porque a gente entra num estado de acomodação, de achar que é só com o outro, não é comigo, que a gente não se preocupa com os outros, não se preocupa com o mundo. Então aí o que acontece? Essa espiritualidade maior, essa visão maior de mundo, é assim que eu vejo, ela provoca esse remeleixo no mundo, vamos dizer assim. Ela provoca chacoalhão do mundo. Acorda, né? Acorda para a vida, acorda para o mundo. Olha o que está acontecendo aqui. Você também está sofrendo. Você também é vítima, você também está passando por isso. E aí aprender, né, a ser mais fraterno, mais compreensivo, e abrir os olhos para o mundo. Abrir os olhos para o que está acontecendo no dia a dia. Não fica olhando só para uma coisa não, sabe?
Nós não somos cavalos que usamos aquele objeto nos olhos para ficar olhando só para frente. A gente tem que olhar para tudo. A gente tem que observar o que está acontecendo no mundo. A gente precisa olhar para entender o que está acontecendo na nossa volta e com a gente mesmo. E criar dentro do meio que a gente vive, dentro da situação que a gente vive, soluções, respostas. A gente precisa trabalhar para mudar isso. A gente tem que largar a partir de agora essa posição de cômoda, de achando que isso acontece com os outros. Não. Está acontecendo com todo mundo. Ou está pegando na gente na questão de saúde, ou está pegando na gente na questão profissional, ou na questão financeira, sabe? Ou na questão emocional, enfim, está mexendo com o mundo todo. E olha, não tem Estados Unidos, não tem Japão, China, não existe potência. Hoje somos todos uma grande impotência mundial. O mundo hoje é uma grande impotência mundial. Nós somos reféns de um problema causado por um vírus, né? Que praticamente abalou a estrutura do mundo inteiro. Não existe nenhum local da face da Terra hoje que não esteja passando, vivendo as consequências disso. Então é muito maior até que a Segunda Guerra Mundial, que você ficava aqui no Brasil e a maior parte da guerra ou estava na Europa, em alguns países da Europa, ou no Japão, né? Mas países como os Estados Unidos e Brasil, a gente sentia o reflexo, mas não acontecia diretamente aqui. A gente tinha os reflexos, mas não era tão forte. Hoje, isso tá generalizado. Então a gente está numa impotência mundial, né? Não adianta grandes laboratórios, grandes cientistas hoje pensando só no país deles, tem que pensar no mundo. Quem sabe depois disso a gente vai pensar no mundo, esse mundo globalizado, não só um mundo globalizado para vender produto, mercadoria, mas um mundo globalizado para a gente se ajudar no mundo todo. Então a gente precisa rever todos esses conceitos. Então essa grande mexida no mundo, essa grande doideira que aconteceu, vamos dizer assim, veio justamente para mexer com tudo isso. E agora é o momento da gente também começar a trabalhar nessa área de saúde mental. Não é possível a gente ter um município com quase 400 mil pessoas e não ter um amparo nessa situação, nesse momento. Nós precisamos criar núcleos de apoio emocional, seja na tua igreja, seja no seu centro, seja no teu terreiro, sabe? Seja aonde for, a gente tem que sair daqui já imaginando, olha, eu preciso me juntar com meu padre, com meu pastor, com o meu líder religioso e falar, olha, a gente tem que criar núcleos de apoio às pessoas. A gente vai ter que abrir as portas para ajudar a ouvir essas pessoas, dar um amparo emocional para essas pessoas, de ser voluntário, de colocar o nosso conhecimento, de colocar a nossa visão de mundo para auxiliar os outros e a nós mesmos. É um momento de criar solidariedade. E na hora que eu coloco na minha cabeça que eu posso pegar tudo isso que está acontecendo e tirar a visão negativa, tirar a visão de dor e sofrimento e ver tudo isso que está acontecendo como uma grande possibilidade de transformação de vida, uma grande possibilidade de criar algo novo, uma vida nova, um mundo novo, o meu cérebro vai começar a se oxigenar e vai entender que ele vai poder ser útil. E útil para esse mundo, útil para mim. Vocês já perceberam que a quantidade de carro que deixou de trafegar, a gente consegue ver à noite aqui em São Paulo, né? A gente consegue perceber que o céu é azul. A gente estava numa malha, né? numa nuvem de poeira, de sujeira, enorme, e agora a gente está percebendo a cor do céu. A gente consegue respirar melhor. Como é que vai ser depois? Será que é necessário a gente sair todo mundo de carro de novo, milhões e milhões de carros e poluindo tudo? Será que a gente não pode criar uma coisa mais sustentável, melhor? Então são grandes possibilidades que vão vir. Trabalhar em casa, home office, estar mais perto da família, estar mais perto do grupo que a gente faz parte, sabe? Criar uma vida nova.
É isso que a vida está convidando a gente. É sair daquele egoísmo, daquele materialismo, daquele excesso de consumismo, sabe? Que adianta hoje ter um dinheiro que você não tem onde comprar? Você não está vivendo com a mesma roupa? Você não está vivendo de uma maneira mais simples? Então a gente precisa também mudar a forma de viver também. Então tudo isso vai gerando na gente uma forma nova, diferente, de ver a vida, sabe? De ver as coisas. Então quando eu falei assim, como é que a gente pode trabalhar a nossa mente para lidar nesses momentos de crise, a gente olhar a crise como uma grande oportunidade de transformação. A gente olhar esse momento que a gente está em casa para a gente fazer coisas que não fazia, para trazer possibilidades novas para a nossa própria vida. É fazer coisas novas para a nossa própria vida. Né? É criar soluções novas, oportunidades novas, com relacionamentos novos, tudo isso. A gente, na China e em alguns países, né, que já começaram ou deu uma diminuída nesse processo de isolamento, as pessoas estão se separando mais, né? Houve um aumento enorme da separação dos casais. Por quê? Porque acordava de manhã, ia trabalhar, voltava, não conversava, não sabia. De repente você vê na sua casa convivendo com um estranho. O seu esposo, sua esposa, seu companheiro, sua companheira são estranhos para você, porque você não convive com eles. E agora convivendo, trocando ideia, você descobre, gente, com quem eu estou vivendo. Né? De vez de olhar isso também de uma forma negativa, por que não se dá a oportunidade de conhecer essa pessoa nova que está aí, que vive com você há 30, 40 anos, mas que há 30, 40 anos você não conversa? Você não sabe como é que é a vida dessa pessoa, você não conhece realmente a história. Vira um estranho. Então vamos aproveitar agora para mudar isso, né? Para ver isso de uma outra maneira, de uma outra forma. Então é isso que a vida hoje está convidando a gente, para a gente se transformar, para a gente mudar, para ter uma nova oportunidade de existência e de vida. E que a gente também não tenha o desprazer de ver parentes, filhos, pessoas que a gente gosta tanto, sofrendo mais ainda por abandono emocional, por abandono intelectual, por abandono, sabe, do sentimento, do carinho, que muitas vezes falta. Vamos mudar um pouquinho, né? Vamos criar uma nova forma. Vamos aproveitar esse período realmente para a gente mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir na vida, no mundo, e criar novas oportunidades da gente se relacionar, de viver melhor com os outros e com a gente mesmo. Como é que eu posso fazer isso? Olhando para mim, prestando atenção no que eu faço, reparando nas coisas boas que eu tenho na minha vida, acreditando nas coisas melhores da minha vida, olhando a vida com outro prisma, né? Com outro olhar, com uma outra forma. Então eu não vou me prolongar muito, né, nessa nossa conversa hoje, mas o que eu queria trazer para vocês é essa reflexão, né? Essa reflexão de que as pessoas vão precisar muito da nossa ajuda e a gente vai precisar muito da ajuda das outras pessoas. Eu preciso muito que você me ajude, eu preciso muito que você esteja perto de mim, e você vai precisar muito que eu esteja perto de você e que eu te ajude. Então a gente vai ter que aprender a lidar com as pessoas, aprender a lidar com os sentimentos, com as tristezas, com a dor do outro. E vai ser muito importante para a gente se tornar seres humanos melhores. E vamos aproveitar esse momento de reflexão, né? Para a gente olhar a vida com outros olhos, né? Aproveitar essa diminuição dessa poluição, e agora, depois de terminar aqui, sair no teu quintal, olhar para o céu e ver as estrelas que há tanto tempo você não via, acordar de manhã e olhar para o céu azul que há tanto tempo você não via, respirar profundamente, né? Esse ar mais puro que há tanto tempo você não respirava, e criar novas formas de ver o mundo. Isso vai ajudar muito a você lidar com as dificuldades, com os problemas, e ter uma vida muito mais bacana, e estar preparado para quando a gente voltar à nossa rotina no dia a dia,
a você voltar inteiro, preparado até mesmo para as dificuldades e para as dores que vão vir. Porque você vai ter mais consciência de quem você é, da sua capacidade, do seu conhecimento, da sua informação, e vai ter muito mais pessoas dispostas a te ajudar, a estender a mão, a compartilhar com você dessa alegria de estar vivo, dessa alegria de estar vivendo esse momento, né? Vamos mudar um pouquinho, né? Vamos transformar a nossa vida. Então, é esse o objetivo dessa live de hoje. Eu espero que vocês fiquem muito bem. Eu espero ter trazido para vocês uma mensagem positiva, uma forma de ver a vida mais amorosa, mais fraternal, e que a gente possa realmente se ajudar. Já foram 15 dias, né? 15 dias. E amanhã à noite é a terceira aula do curso preparatório da EC, né? Para quem está começando no Espiritismo aqui. Então a gente vai à terceira aula, os alunos da EC vão estar participando. Vocês são todos convidados para participar do tema de amanhã, para a gente estar juntos e, se Deus assim o permitir, toda noite, pelo menos durante meia hora, 40 minutos, a gente possa... muito bom, né, Diana, né, tá ajudando as pessoas. A gente tá juntos novamente, colaborando um com o outro, que eu seja inspirado para trazer novas coisas para vocês amanhã, e que a gente possa na quarta-feira conversar, na quinta fazer o nosso evangelho juntos, né? Vocês estão convidados para fazer o evangelho no lar comigo na quinta-feira, como nas últimas 2 semanas, e que a gente possa, se Deus assim permitir, nos reencontrarmos pessoalmente em pouco tempo, e a gente possa ficar feliz desse reencontro, de estarmos juntos novamente. Tenha uma noite maravilhosa, cheia de paz, de luz, que Deus nos abençoe e nos dê forças nesses momentos. Que assim seja. Até mais.